A história do nosso ministério começa em 2008, ano em que minha esposa, meu filho e eu fomos enviados para uma cidade localizada no nordeste de Minas Gerais chamada Teófilo Otoni, a capital mundial das pedras preciosas. No dia 9 de fevereiro de 2008, por volta das 2 horas da manhã, chegávamos àquela cidade que para nós era desconhecida, mas foi lá que o nosso bom Deus nos proporcionou experiências maravilhosas. Ali, nosso ministério e chamado foram consolidados. Realizamos muitos eventos para o reino de Deus. Vários batismos, casamentos, trabalhos com crianças que chegavam na maioria das vezes a ter mais de 100 crianças, cruzadas evangelísticas, evangelismo, vigília e Deus em sua infinita misericórdia acrescia de almas aquele lugar. Foi através de nossa igreja em Teófilo Otoni que no ano de 2010 surgiu a possibilidade de um trabalho na cidade de Almenara, Minas Gerais. Minha família e eu tivemos a oportunidade de dar ali os primeiros passos para a realização de alguns trabalhos naquela cidade. Hoje, uma igreja do nosso campo está estabelecida em Almenara para a glória de Deus. Foram 8 anos e 5 meses de experiências profundas e impactantes, trabalhando com os irmãos da IAC em Teófilo Otoni. Momentos difíceis, mas também de muitas alegrias por ver que a obra do Senhor continuara naquele lugar. Nossa família cresceu, amigos, irmãos, filhos na fé, parceiros de ministério, como Deus nos abençoou. Ao fim de 8 anos e 5 meses, Deus nos direcionou para a cidade de Piedade do Rio Grande, uma pequena cidade ao sudeste de Minas Gerais, com aproximadamente 5.000 habitantes. Uma nova experiência, uma nova realidade, uma nova motivação. Nesta ocasião, meu filho já não morava mais conosco, estava estudando e morando na cidade de Volta Redonda, nossa cidade natal, servindo na época em nossa igreja ia cedo aterrado como músico e diácono. Deus também prosperou o ministério do meu filho. Na IAC de Piedade do Rio Grande, Minas Gerais, colocamos em prática tudo o que havíamos experimentado em Teófilo Otoni. Aprendemos a viver novas realidades e ficamos naquele lugar mais 2 anos e 5 meses. Nossa igreja também cresceu. Deixamos ali 3 congregações, uma já existente num lugarejo chamado Azeite, uma congregação gerada em nossa gestão no bairro Jardins, onde hoje o pastor Júlio, da IAC do Jardim Belmonte, com toda a igreja e irmãos ali em Piedade, estão construindo um enorme templo para a glória de Deus. Deus tem sido fiel naquele lugar como sempre foi. E a igreja que já existia também lá no centro em Piedade do Rio Grande. Deus tem nos abençoado muito por onde passamos e nos dado muitas experiências. Nosso ministério foi marcado pelo crescimento e pelos trabalhos com o ministério infantil. Minha esposa missionária Ana Querubino usou da vasta experiência que obteve como educadora infanto-juvenil e aplicou na formação e educação cristã de nossas crianças. E assim Deus tem prosperado o nosso caminho. Outro lugar que também foi um marco em nossas vidas foi a IAC em São João del Rei, Campo das Vertentes, também no sudeste de Minas. Ficamos ali exatamente por 1 ano. Fomos muito abençoados ali também. Em 1 ano conseguimos realizar muitos trabalhos, batismos, casamento, confraternização entre irmãos. Todos estes eventos que são descritos lá em Teófilo Otoni, muito mais, se repete nos demais lugares por onde nós passamos, visto nisto a bondade do nosso Deus. Depois de trabalhar por cerca de 11 anos e meio no estado de Minas Gerais, foi a vez de voltarmos para a nossa terra natal, Volta Redonda. Trabalhamos ali por 2 anos na IAC Nova Primavera. Foi um período muito difícil,
pois o mundo vivia em meio à pandemia do Covid-19. Estávamos com muitas restrições, templo fechado por determinação do Estado e Prefeitura, e como servos de Deus que somos, precisávamos dar exemplo, atendendo a todas as restrições. Mas sempre que tínhamos o mínimo de liberdade, ali estávamos nós, trabalhando no reino de Deus, através de cultos presenciais, lives, evangelismos, visitas e etc. E por fim, hoje estamos na cidade de Campos dos Goytacazes, na IEC do Parque Santa Rosa, uma igreja que nos recebeu de braços abertos e a chamo carinhosamente de uma igreja apaixonante. Não podemos parar, meus queridos. Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Enquanto Deus continuar a nos dar forças, minha esposa e eu continuaremos a cumprir o chamado para esse tão glorioso ministério que é o de apacentar o rebanho que Deus nos confiou. Passamos por Teófilo Otoni, Minas Gerais, Piedade do Rio Grande, Minas Gerais, São João del Rei, Minas Gerais, Volta Redonda, Rio de Janeiro, e agora estamos em Campos dos Goytacazes, também no Rio de Janeiro. Queridos, desafios, obstáculos, vitórias, sempre farão parte do processo de quem atende o chamado. Mas seja qual for a situação que estivermos, Deus sempre será o nosso refúgio e fortaleza. Seja no Brasil ou no mundo, por onde Deus nos guiar, ali iremos, pois é para isso que fomos chamados.